Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o exílio de Davi. É a lição de número 8, de 24 de novembro de 2019. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor nosso Deus estará comunicando verdades maravilhosas ao nosso coração. Portanto, assista esse vídeo até o final, pois Deus tem uma palavra para o seu coração. Também gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, o canal Mensagem de Fé e Esperança, que você se inscreva. E ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Também não esqueça de deixar um joinha aí, um gostei, e também deixar um comentário aí na barra de comentário do vídeo. Isso é muito importante. Isso ajuda para o nosso crescimento. Também compartilhe com seus amigos, pois se essa palavra tem edificado o seu coração, se tem sido uma ferramenta interessante para você, certamente também será para os seus amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, superintendentes da EBD, alunos, aliás, todos aqueles que tiverem contato com essa palavra que vem da parte de Deus para o nosso coração. Meu muito obrigado a você que já se inscreveu, o meu muito obrigado a você que tem deixado aí os seus comentários, os seus joinhas, que Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família. Vamos então aí ao vídeo. Hoje, o nosso textuário está no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz: Então Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. A nossa verdade prática diz: dos muitos conflitos vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação do nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. Dos muitos conflitos que vivenciamos, nós aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual. As lutas, as aflições da vida, elas não têm um caráter apenas aflitivo, um caráter apenas de nos angustiar. Tem um caráter maravilhoso, que é o de nos moldar e de nos fazer tornar a pessoa a quem o Senhor Deus deseja que sejamos. Portanto, todas as vezes que você enfrentar alguma luta, alguma dificuldade, assim como Davi enfrentou muitas vezes, saiba que Deus pode estar moldando o seu caráter, moldando a sua vida, para que você seja útil na sua obra. Portanto, nós precisamos aprender a aceitar o trabalhar de Deus em nossa vida, assim como Davi o aceitou. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, no capítulo 22, os versículos de 1 a 5. Nós não vamos ler, como nós sempre fazemos, para ganhar tempo no nosso subsídio. Mas eu quero encorajá-lo a fazer essa leitura, aí no 1 Samuel, capítulo 22, todo o capítulo, e não só aqui na lição, mas ler na Bíblia, todo o capítulo, aí o capítulo 22. Também fazer o culto doméstico. Cada dia da semana nós temos aí a leitura diária, para que possamos ler com a nossa família e orar ao Senhor, buscando a sua maravilhosa direção para as nossas vidas. Posto essas considerações, aqui na nossa introdução, nós vamos observar aqui que nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Ou seja, nós não podemos colocar tudo num bojo negativo e dispensar das nossas vidas.
como nós já falamos, as lutas, as aflições que nós passamos nesse tempo, elas servem também para moldar o nosso caráter. Por vezes, elas servem para tirar as cascas de nossa aparência. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida de aparência, uma aparência de espiritualidade. É a provação, é o fogo, que nos prova, que nos molda, é que vai mostrar se somos espirituais de verdade ou se estamos vivendo de aparência. Tirar as nossas cascas, tirar também a nossa infantilidade, porque muitas vezes nós vivemos como meninos espirituais. As provações, elas servem para nos amadurecer, para trazer maturidade para a nossa vida e tirar de nós, então, a meninice, a infantilidade, aprender a conviver com os conflitos de forma grande, de forma honrada, de forma digna, porque senão, todas as vezes que passarmos por algum tipo de situação conflituosa, vamos agir como um menino. Às vezes choramingando pelos cantos, às vezes querendo revidar os ataques de quem nos oprimiu, e nem sempre é assim, nem sempre podemos revidar, nem sempre o Senhor nos dá esse direito de revidar. Precisamos revidar sim, quando de fato é necessário, quando somos confrontados, quando somos confrontados diante daquilo que cremos, daquilo que sabemos da verdade de Deus, e se não revidarmos, a palavra de Deus, ela não prospera em nossas vidas. Como no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles precisavam revidar ao rei com muito respeito, é claro, mas eles precisavam resistir. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, a gente precisa fazer como Davi, fugir, sair fora do cenário da perseguição, até que as coisas se normalizem. Infantilidade é uma marca terrível nas nossas vidas. A gente precisa se despojar da infantilidade, parar de ser menino espiritual, entender o projeto de Deus. Outras vezes, o esquecimento de nós mesmos, porque muitas vezes nós nos colocamos o nosso eu na frente, eu não suporto, eu não passo, comigo tem que ser assim, e às vezes não é. A gente precisa aprender a diminuir o nosso eu, a deixar o nosso eu morrer, para que Deus se manifeste em nós. E também a fim de levar-nos à essência real da vida. A vida não é apenas mar de rosa, a vida não é apenas flores, e quando tem muitas flores, há de se convir que há espinhos também. As roseiras que produzem tantas rosas bonitas, tantas rosas belas, mas também tem os seus espinhos. E a gente precisa aprender a conviver com a realidade da vida. O exílio de Davi pode ser o lugar onde nosso caráter será testado, onde a nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá sua aurora. Como já dizia o sábio Salomão, a vereda do justo será como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então as nossas tribulações, elas servem para aclarar o nosso dia, para nos dar novas experiências, para nos dar novas diretrizes para a nossa vida. Depois que Davi, ele foi ungido, rei de Israel, e depois que ele venceu Golias, Saul passou a persegui-lo de uma forma dramática, de uma forma terrível. E Davi, então, teve que se tornar um astuto fugitivo. Nessa corrida de Davi, nesses momentos de fuga de Davi, ele passou por cerca de 10 momentos de fuga, Isso que nós contamos rapidamente, mas pode ser que tenha passado até por mais. Primeiro nós encontramos Davi fugindo para Nob, aonde ele come o pão da proposição e aonde ele recebe de presente a espada de Golias. Aimeleque, o sumo sacerdote, além de alimentar Davi,
dá a ele uma segurança e uma proteção para que ele continuasse a sua jornada. Essa proteção a Davi custou a vida de Aimeleque e mais 85 sacerdotes, ou ao todo 85 sacerdotes que morreram pela espada de Doeg, né, por proteger Davi. Mais tarde nós encontramos Davi, né, fugindo para Gate, né, em uma missão arriscada, onde ele se finge de louco para não morrer pela espada de Aquis. Ele chega no território de Gate, né, ele é recebido por Aquis, mas tão logo descoberto, né, como aquele que havia matado Golias. Isso se torna para Aquis uma grande ameaça e ele propõe matar Davi. Acontece que Davi, ele dá uma de louco e ele consegue escapar. Mais tarde, Davi, ele vai fugir para a caverna de Adulão, onde a sua família, né, o seu pai, sua mãe, né, a sua família, né, desce até a ele para receber refúgio ou para ser abrigado por ele. Não se sentindo seguro ali na caverna de Adulão, pensando que os seus pais não estavam seguros, ele leva os seus pais para o território moabita, né, onde eles receberiam de fato a real proteção. Moabe, né, os moabitas eram parentes direto de Davi, né? Eram parentes direto de Davi. Portanto, a segurança para os pais de Davi no território moabita era certa. Nós vamos ver, né, depois, né, Davi, ele fugindo para uma floresta chamada de Orete, né, a floresta de Orete, que era vizinha da cidade de Keila, né, onde nós vamos encontrar Davi dando um grande livramento à cidade de Keila, enquanto ele estava fugitivo, né, na floresta, né, de Orete. Mais tarde vamos encontrar Davi fugindo para a região de Zif, ou deserto de Zif, onde ele se abriga e ele foge dos seus inimigos. Depois nós vamos encontrar Davi fugindo para os lugares fortes de Engedi, onde ele teve a oportunidade, a sagrada oportunidade de matar o seu opositor Saul, não fazendo apenas porque ele temia a autoridade, né, de Saul. Ele temia a unção de Deus sobre a vida de Saul. Depois nós vamos encontrar Davi se refugiando no deserto de Maom, onde ele se indispõe com um fazendeiro por nome Nabal, que em uma situação onde faltava alimentos, ele vai em busca, ou manda os seus homens em busca de alimentos, e esse fazendeiro, além de não dar os alimentos que Davi precisava, ainda o distrata, ainda faz malcriação com Davi e com os seus homens. Esse fazendeiro havia sido protegido e cuidado por Davi. Davi havia apacentado as ovelhas de Nabal, cuidado do rebanho de Nabal. Agora, quando ele precisa de ajuda, Nabal vira as costas para ele. O que quase custou a vida de Nabal pela espada de Davi. Não acontecendo apenas porque Abigail, mulher de Nabal, ela pacificou a briga, ela resolveu o problema, e mais tarde o próprio Deus mataria então esse fazendeiro por nome Nabal. Depois, né, Davi ele refugia novamente na região de Zif, e por fim ele vai voltar novamente, né, para Ziglag, que era território filisteu, onde ele faz aliança com os filisteus, e ele recebe Ziglag, né, como o seu domínio para ele e os seus homens, para lutar a favor de Aquis, né, o rei filisteu, né, e mais tarde iria lutar contra o próprio povo de Israel. O que não ocorreu, porque no momento em que Davi iria lutar contra o seu próprio povo,
né, Deus permitiu, né, que a cidade de Ziclag fosse saqueada e os inimigos de Aquis colocassem fogo em Ziclag, levando então as mulheres, né, e as crianças para outros lugares. E nessa lição nós vamos falar apenas de alguns momentos da fuga de Davi, mais especificamente da caverna de Adulão e também, né, da fuga de Davi para Moabe, né, para a terra dos Moabitas, e na fuga de Davi para Nob, aonde vai custar a vida dos sacerdotes de Nob, Aimeleque e os sacerdotes, né, do Senhor. Primeiro aqui, né, o primeiro ponto, as características do exílio. A caverna de Adulão. A caverna de Adulão hoje ela é conhecida como Aide El-Mar. Na época dos patriarcas, ela havia sido uma cidade, né, cananeia, né, e que na época de Josué, né, foi tomada, na época da conquista, né, da invasão dos cananeus, essa caverna, né, que havia sido uma cidade, né, na época dos patriarcas, ela é tomada, tornando assim território de Israel. Mais tarde, né, depois do cativeiro, né, babilônico, essa região iria se tornar uma região ocupada pelos filhos de Judá. O nome Adulão quer dizer refúgio, né, era assim denominada por causa de uma cidade em suas proximidades. Adulão estava situada na Cefelá, a planície de Judá, distando de Jerusalém aproximadamente 26 quilômetros ao sudoeste e a 20 quilômetros a sudeste de Gate. Ou seja, estava próximo ao território, né, entre o território de Israel e o território de Gate. Eram vizinhos, né, eram povos vizinhos. Né? Tanto Israel quanto os filisteus estavam ali muito próximos. No segundo item aqui, os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiram para ali para fazer companhia a Davi. Muitos homens que a Bíblia chama de endividados e desgostosos, ao descobrir que Davi estava naquela caverna, se dirigiram para ali para fazer companhia a Davi. E a Bíblia é clara ao dizer que Davi se tornou o chefe deles. Né? Na época, uns 400 homens que vieram. Mais tarde, o exército de Davi iria aumentar, depois mais 200 homens, né, vieram acompanhar Davi, né, para fazer parte do seu bando, por assim dizer, fazer parte do seu pequeno exército. Aqui nós aprendemos que em momentos difíceis da vida, o Senhor Deus, Ele prepara pessoas para nos ajudar. O Senhor Deus prepara pessoas que vai abençoar a nossa vida. Pessoas desgostosas, às vezes, que estão em situações difíceis, pessoas que estão em situações complicadas, mas que poderão nos dar algum tipo de auxílio, ao mesmo tempo que nós podemos ajudá-lo. Os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um a sua própria prioridade, mas a de Cristo. Se esse for o Espírito, Deus dará sucesso ao crescimento da sua obra. O nosso comentador ele vai colocar essa situação aqui exatamente porque aquelas pessoas que vieram até Davi, elas não vieram para lutar as suas próprias causas, mas lutar a causa de Davi. À medida que lutavam a causa de Davi, em favor de Davi, eles abençoavam a vida de Davi e também eram abençoados por ele. Eles podiam dar vitórias a Davi e ao mesmo tempo ser livre dos seus inimigos. Nosso terceiro item aqui, o simbolismo da caverna. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia. E não demorou para que esse número subisse para 600. Isso quer dizer
que todos quantos vinham ter com ele não eram rejeitados. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Nos momentos em que somos rejeitados, né, que somos espezinhados, por assim dizer, esse momento é um momento que certamente Deus está querendo nos moldar para que nós possamos abençoar outras pessoas. Apenas quem sofreu perseguição, apenas quem sofreu retaliação, pode dar um conselho a quem está sofrendo também. Pessoas que não tiveram experiências na vida, elas não têm como ajudar outras pessoas. Davi aqui, ele pode ajudar outras pessoas, porque ele passou exatamente por o que essas pessoas estavam passando. Quando nós falamos, né, da caverna de Adulão e desses homens que vêm a Davi, nós lembramos de Cristo, o nosso Senhor Jesus, que passou pelas mesmas humilhações que nós passamos. Foi perseguido, foi maltratado, e hoje todos que chegam a ele angustiosos, todas as pessoas que chegam a ele aflito, recebem o refúgio. Ele sabe o que é sofrer. Ele passou, como eu e você, pelas cavernas da vida, pelos problemas da vida, e ele sabe o que é sofrer. Nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis, aos cansados e oprimidos, aos amargurados, aos publicanos e aos pecadores, e todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do seu reino. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com ele, né? Precisa sofrer com ele. Veja que as pessoas que vieram até Davi sabiam que estar com Davi era sinal de ter que lutar, era sinal de ter que sofrer com Davi as suas aflições. Quando nós viemos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós já sabemos que se entregar a Cristo é sinal que temos que lutar por Ele, lutar pelo reino de Deus, lutar pela vontade de Deus na terra. O nosso segundo ponto aí, Davi e o amor com os pais, protegendo seus pais. Davi não é reconhecido apenas como um grande líder, mas como um bom filho. Quando Davi percebe que os seus pais, aliás, a sua família, está em risco, ele leva a sua família para um lugar seguro, para dar a eles ali, né, uma situação de conforto ali, e para que eles não fossem vítima das perseguições de Saul, como ele está sendo. Foi até Moabe porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar. E desse modo, estava se afastando do território de Saul. Há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. A inclusão de Mispa deve-se ao fato de essa ser a cidade real de Moabe. Sua citação está restrita aqui e o seu significado é torre de vigia, deixando seus pais em segurança, uma expressão grandiosa dos lábios de Davi, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Há momentos que Deus precisa nos esconder até que nós entendamos o plano de Deus, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Deus já sabia o que faria de Davi, mas Davi não sabia ainda o que ele seria, né? Como seria a sua chegada ao reino. Ele sabia que havia sido escolhido para o reino, mas não sabia como seria a sua chegada. Ele não sabia como que Deus iria conduzir essa história. E para isso ele precisava de esconder os seus pais ali em Moabe. E precisava se esconder em Adulão. Até que ele descobrisse o propósito real de Deus para a sua vida. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Deus, ele não quer apenas nos esconder. Ele quer também nos preparar para a sua obra.
Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, as nossas cavernas, os nossos desertos, as nossas florestas, as nossas regiões montanhosas, pedregosas muitas vezes, é para nos preparar para o serviço do Senhor, o Todo-Poderoso. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Davi é lembrado na história por ter cuidado dos seus pais. Todos aqueles que cuidam dos seus pais, honram pai e mãe, ele é lembrado e recompensado por Deus para isso. Os filhos devem aprender a serem gratos aos seus pais em tudo, dando-lhes honra, dignidade e cuidados materiais. Hoje não é isso que acontece em muitas famílias. Quando os pais se tornam velhinhos e não tem como mais fazer nada, não tem como mais cuidar dos filhos e dos netos, ocorre que muitos filhos e netos colocam seus pais e avós no abrigo porque não querem cuidar dos seus pais, que estão velhinhos e dependendo do cuidado dos filhos. Davi, ele faz totalmente o oposto. Ele cuida dos seus pais, ajuda os seus pais, dando a eles segurança e proteção o quanto pode. Há uma bênção de Deus para aqueles que honram aos seus pais. E há uma promessa de Deus, uma promessa terrível de Deus para aqueles que não honram seus pais. A Bíblia diz que aqueles que amaldiçoam seu pai ou sua mãe, e amaldiçoar no sentido de não respeitar, aqueles que não respeitam seus pais e sua mãe, apagar-se-ão a sua lâmpada e se tornará em densas trevas. Há uma promessa de bênção para quem honra pai e mãe, e há uma promessa de castigo, de juízo para aqueles que amaldiçoam o seu pai ou a sua mãe, desonram o seu pai e a sua mãe. No nosso terceiro ponto aí, morrendo por Davi. A inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar a sua vida. Não lidou com situações conflitantes. Tinha apenas a aparência de um líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Daí o porquê nós encontramos pessoas arrogantes, pessoas que acham que pode fazer e desfazer, mandar e desmandar. É porque não teve oportunidade de ser forjado por Deus. Como diz o dito popular, caíram de paraquedas em uma situação de autoridade, em uma situação de poder. Por isso, às vezes, não sabem lidar com o poder, não sabem lidar com a autoridade conferida a ele, porque caiu de paraquedas. Saul é esse exemplo, que cai de paraquedas nessa situação de poder. O povo de Israel rejeitando Deus, jogando Deus de escanteio. Não restava outra pessoa para ser escolhida a não ser Saul. Era o melhor para aquele momento. E ele não tinha preparo nenhum. Ele não aprendeu a ser confrontado. Ele não aprendeu a ser lapidado. Ele não passou por deserto nenhum. Ele não passou por situação difícil nenhuma. Por isso ele não aprendeu a ser confrontado. Saul não sabia que lealdade não se compra com presente, dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Saul obrigava as pessoas a serem leais a ele. Comprava, manipulava. Ele obrigava a lealdade, enquanto Davi nunca obrigou ninguém a segui-lo. As pessoas que seguiram Davi na caverna de Adulão seguiram porque quiseram. Elas foram atrás de Davi. Já Saul não tinha esse mesmo espírito. Ele comprava, ele manipulava, ele dava gratificação para as pessoas que estavam ao seu lado e punia as pessoas que estavam contra ele. Portanto, ele era um líder que na verdade não aprendeu a ser verdadeiro líder, mas aprendeu a ser um déspota
ser um autoritário, porque ele era inconstante. Inconstante porque ele não sabia lidar com o medo de perder o poder. Ele não sabia lidar com o poder que a ele foi, né, colocado. O preço por proteger Saul. Saul convocou Aimeleque e os seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo grande consideração e por saber que era soldado de confiança de Saul. Esse momento é o momento em que Davi ele se dirige para a terra de Nob, onde estavam os sacerdotes do Senhor. E Aimeleque, né, dá a ele o pão da proposição, porque ele estava faminto, e também lhe oferece a espada de Golias, a qual lhe pertencia por direito. Aliás, foi Davi que tomou a espada de Golias e ofereceu a ele a oportunidade de fugir de Saul nesse momento de raiva, de nervosismo. Agora, Aimeleque e os seus sacerdotes, eles são convidados a prestar contas da fuga de Davi. E eles não sabiam de fato para onde Davi havia ido. Eles não sabiam de fato para onde Davi havia fugido. E eles simplesmente dizem que não sabia para onde Davi havia ido. Sabia que Davi havia estado ali e que ele havia dado a espada, né, de Golias para ele. Havia alimentado ele com o pão da proposição. Por isso, por essa situação, os sacerdotes todos são mortos, né, ali no mesmo dia, por Doeg, um Idumeu. Como nós vamos ver aqui mais à frente, né, a sina de Doeg. Né, Doeg foi aquele indivíduo responsável pela grande chacina dos sacerdotes do Senhor. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: a sua língua intenta o mal, traça enganos, despreza o bem e ama o mal, não é reto no seu falar. Doeg tanto denunciou Davi, né, para Saul, como também foi o agente maligno, o agente do mal, para matar os sacerdotes do Senhor ali em Nob. Portanto, esses homens, eles morrem por causa de Davi. Eles morrem pela verdade. Né? É claro, a descendência, né, de Aimeleque, os sacerdotes de Nob, deveriam ser exterminados, sim, porque a Bíblia já predizia isso. A linhagem de Eli, a linhagem de Eli, aquele homem que não cumpriu a vontade de Deus em tempos atrás, essa linhagem seria exterminada na verdade. Essa linhagem, ela seria extinta na verdade. Daria origem ao novo sacerdócio, que é a casa de Zadok. Mas aqui, Saul, ele é um instrumento do mal, porque ele mata os sacerdotes apenas por vingança, não para cumprir a vontade de Deus. O intento de Saul não era cumprir a vontade de Deus, era eliminar aqueles que entrassem no seu caminho, aqueles que se opusessem à sua vontade e à sua arrogância. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos ajude. E que se um dia tivermos que sofrer por causa de Deus, da sua palavra, que sejamos dispostos a sofrer, assim como os homens angustiosos, né, e aflitos que seguiram Davi, e assim também como os sacerdotes do Senhor que estavam em Nob, que morreram apenas por defender a verdade, por defender um homem de Deus, e que mais tarde se tornaria o rei de Israel. Que sejamos dispostos a defender a verdade, haja o que houver, custe o que custar. Que sejamos dispostos a defender
a palavra do Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.